Os irmãos nesta noite sobre pelo menos 4 coisas que são infinitas na Bíblia Sagrada. A primeira, vamos falar das riquezas de Deus. Em segundo lugar, do gozo inefável. Em terceiro lugar, da paz que excede todo o entendimento. E para finalizarmos, dos caminhos de Deus que são inescrutáveis. Glória ao nome do Senhor Jesus. Vamos falar assim, como sempre, calmo, tranquilo, pois é um culto de ensino, e nós vamos aqui, conforme Deus for colocando em nossos corações. Pedir a atenção de todos, para que haja um melhor aproveitamento de tudo. Às vezes alguém está no culto, mas não está participando do culto. Está presente, mas os pensamentos estão distantes. Está presente no templo, assentado nos bancos, mas o assunto é outro, né? Então vamos estar focados aqui na palavra, orando a Deus e dizendo para o Senhor: Senhor, eu preciso ouvir a Tua voz. Porque às vezes existem pessoas que entram no templo, vai embora e não cultuou a Deus. Então assim, não deixa que nada roube a sua atenção. Aqui é casa de Deus, é lugar de oração, lugar de adoração a Deus. As outras coisas na vida secular, elas acontecem lá fora, mas vamos dar o nosso melhor para Deus nesta noite. Nós vemos, meus amados irmãos, aqui, focando no versículo de número 18, nós vemos aqui pelo menos 4 dimensões do amor de Deus. Vamos passar rapidamente por essas dimensões. Paulo diz aqui, veja bem, verso 17, nós vamos ler para melhor entendimento: para que Cristo habite em vós pela fé, no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, primeira dimensão, qual seja a largura, segundo, o comprimento, terceiro, a altura e a profundidade. Então, 4 dimensões do amor de Deus. O assunto nós já anunciamos aqui, que queremos falar de 4 coisas infinitas na Bíblia, mas vamos iniciando, pontuando aqui rapidamente sobre essas dimensões do amor de Deus. A primeira dimensão do amor de Deus, dentro deste versículo, louvado seja o nome do Senhor, Paulo menciona aqui a respeito da largura do amor de Deus, que vem significar que o amor de Deus é tão largo que ele alcança a todos os seres humanos, sem exceção. O amor de Deus é tão largo que João escreveu dizendo que ele amou o mundo de tal maneira que deu. Ele amou o mundo. De Gênesis a Apocalipse, nós vamos encontrar na palavra de Deus a respeito deste amor. Então a largura do amor de Deus, ela podemos dizer que não se pode medir a largura do amor de Deus, porque alcança todas as pessoas, todos os povos, de todas as épocas, sem exceção, independente de quem seja, de raça,
de cor, de religião, independente de cultura, Deus ama a todos. Nesta dimensão do amor de Deus, a largura do seu amor nos faz a pensar que é desde do Gênesis a o Apocalipse. Então o amor de Deus, primeiramente, ele é largo, para qual seja a largura. Em segundo lugar, Paulo faz menção aqui do comprimento. Ele é extenso, não é? O comprimento do amor de Deus, ele é incalculável. Significa que nossas diferenças, todos nós temos as nossas diferenças. Existem situações na vida, tem dia que nós estamos bem, outro dia nós estamos ruim. Tem dia que nós estamos alegres, outro dia nós estamos tristes. Tem dias que nós estamos animados, outro dia nós estamos desanimados. Existem dias que nós estamos cheios de fé, mas existem dias que parece que a fé desaparece. A nossa fé fica tão minúscula que nós pensamos que nós não vamos vencer. Mas neste cumprimento do amor de Deus, Ele nos alcança com as nossas fraquezas, com as nossas dificuldades, com a nossa falta de fé, com o nosso desânimo. O amor de Deus, Ele sempre nos alcança, porque é tão longo o cumprimento do amor de Deus. Resumindo, o amor de Deus, ele alcança todos os tempos, de Adão até nós, e ainda os anos que virão à frente. Então o amor de Deus, o seu comprimento é tão extenso, que ele alcança toda a raça humana, em todas as épocas, independente da situação em que nós estivermos vivendo. O amor de Deus, ele nos alcança. Em terceiro lugar, Paulo nos fala sobre a altura. Vou trocar de microfone aqui. Glória a Deus. Paulo fala sobre a altura do amor. Vimos sobre a sua largura, o comprimento, e agora Paulo fala aqui sobre a altura deste amor. A terceira dimensão do amor de Deus é a altura. E quando nós paramos para pensar na palavra de Deus, nós vemos que ele se liga dos céus à terra, da terra ao céu. Lembra da escada de Jacó? Jacó ali fugindo do seu irmão, e ele deita, passa uma noite em um lugar sem muito conforto, usando uma pedra como travesseiro. Mas quando ele dormia, ele teve uma visão à noite dos anjos que subiam e desciam pelaquela escada. E quando ele acorda e ele percebe o que aconteceu, ele fica admirado, e ele diz que aquele lugar aonde ele estava era a casa de Deus e as portas do céu. Então, nessa dimensão do amor de Deus, a altura, nós podemos pensar na distância entre os céus e a terra. O amor de Deus é tão grande que o Senhor Jesus esvaziou o seu trono de glória. Ele desceu, deixando toda a sua glória. Vamos abrir para a carta de Filipenses capítulo 2. Vemos aqui que o Senhor Jesus, Ele deixa o seu trono. Glória ao nome do Senhor. No capítulo 2 de Filipenses,
Verso 5 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo forma de Deus, não teve por usurpação, está dando um eco aqui, irmãos, ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo semelhantes ao homem, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo até a morte, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Então nós vemos aqui Paulo fazendo menção a respeito da altura deste amor. Ele liga desde os céus e a terra, e aqui nesse capítulo 2 da carta de Paulo aos Filipenses, nós vemos aqui o cumprimento deste amor. Deus dá ordem, o Filho deixa o seu trono de glória, e ele desce, se fez carne, deixou a sua glória, se humanizou, e ele se entregou por nós em uma morte de cruz. Para quê? Para que todos aqueles que nele crê venham a alcançar a sua salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus, ele abriu mão de toda a glória, ele se fez homem, ele foi humilhado, por causa de quê? Por causa do seu muito amor com que ele nos amou. A quarta dimensão do amor de Deus é a profundidade, ele é profundo. Paulo disse aqui: para que perfeitamente pudéssemos compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. O amor de Deus é profundo. Não existe lógica para este amor. Quando nós olhamos, é ilógico o Senhor santo, poderoso como era, deixar o seu trono de glória, descer aqui para morrer por nós, sendo nós pecadores. E nós vamos ver na carta aos Romanos, o capítulo de número 5, versículos 6 a 11. Então, nós não conseguimos entender o porquê o Senhor nos amou de tal forma. Veja bem o que diz Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, glória ao nome do Senhor Jesus. Nós vamos ler, não dá de colocar aí no telão, né, irmão Joãozinho? Dá de colocar? Dá não? Está com um probleminha aí, né? Então vamos ler Romanos capítulo 5, do 6 ao 11, que diz assim a palavra de Deus: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo um bom alguém ouça morrer. Mas veja bem, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aí nós vemos aí a profundidade do amor de Deus. Quem sabe por um justo alguém ousa morrer? Não, esse moço, essa moça, esse rapaz é muito bom, eu posso morrer por ele. Mas a Bíblia está dizendo que Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então o amor de Deus, irmãos, ele é profundo. Ninguém pode medir a profundidade do amor de Deus. O amor de Deus é a maior força que existe. Ele é incomparável, ele é ilimitado. O amor de Deus, ele pode quebrar qualquer barreira que porventura venha a existir, porque o amor de Deus é profundo. Sabe por que nós estamos aqui? Sabe por que você está aqui? Por causa deste amor.
por causa do amor de Deus. Nós costumamos dizer, eu encontrei com Jesus em tal época. É o contrário, Jesus nos encontrou, Jesus nos recebeu, Jesus nos aceitou. É a razão de nós estarmos aqui nesta noite. Vamos ver Efésios capítulo 2, versículo 4 e versículo 5. Diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos, era a nossa situação, mortos em delitos e pecados, havia uma cédula que nos era contrária, estávamos escravos nas garras de Satanás. Mas Paulo está dizendo aqui: Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou com Cristo. Entre parênteses na minha Bíblia, pela graça sois salvos. Então aqui está a profundidade do amor de Deus. Glorificado seja o nome de Jesus. Salmo 63, o versículo 3, diz assim o salmista: o teu amor é melhor do que a vida. Nada melhor do que o amor de Deus. Nós podemos ter uma vida boa, nós podemos ter recursos financeiros, nós podemos ter um bom emprego, nós podemos ter cursado uma boa faculdade, mas se não vivermos o amor de Deus na nossa vida, a nossa vida vai continuar vazia. A vida não terá sentido, porque o que nos completa é a presença de Deus no nosso coração. Quantas pessoas que são possuidoras de muitos bens, de muitas riquezas, mas que ao conversarmos com tais pessoas, existe um vazio dentro do coração dessa pessoa, na alma. Quantas pessoas milionárias que tiram a sua própria vida, porque está faltando algo. O que está faltando? O amor de Deus derramado no coração. Mas nesta noite, simples como nós estamos aqui debaixo da potente mão de Deus. Simples como nós somos, nós estamos sentindo aqui este amor de Deus pelas nossas vidas. Glorificado seja o nome do Senhor. Você está sentindo aí? Vamos ver Salmo 48, versículo de número 9. Salmos 48, versículo de número 9, versículo 8 e 9. Mas vamos ler o 7. Nenhum deles de modo algum pode remir ao seu irmão, ou dar o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima, e os seus recursos se esgotariam antes. Por isso tampouco viverá para sempre. Por isso tampouco viverá para sempre, ou deixará de ver a corrupção. Porque vê com os lábios morrem, que perece igualmente o louco e o bruto, e os que a deixam e deixam os seus bens. Salmo 49, 7, 8 e 9. Então, falando do amor de Deus que é profundo, somente através deste amor nós alcançamos resgate para a nossa alma. Estávamos condenados, mas Ele nos resgatou. E aqui o salmista, nesses salmos, no verso de número 7, ele começa dizendo que nenhum deles de modo algum pode remir ao seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele. Quem de nós podemos remir alguém? Por mais rico que somos, por muitos bens materiais que nós venhamos ter, quem pode dizer, eu vou pagar o preço da tua redenção? Ninguém pode. Diz aqui o salmista que a redenção da sua alma
ela é caríssima, e os recursos humanos se esgotariam antes. Então, meus amados irmãos, a Deus nós tributamos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Quando nós olhamos para o Evangelho de Jesus, que escreveu Mateus, também Lucas escreveu, deixou registrado, o que a palavra de Deus ela nos diz. Jesus ele perguntou certa vez para as pessoas que com ele estavam, Jesus perguntou o seguinte: qual de vós, com toda a vossa ocupação, ou com a vossa ociosidade, ou com a vossa preocupação, pode acrescentar 1 hora no curso da sua vida? Ninguém pode. Então os recursos humanos, eles são falíveis. Os recursos humanos, eles são incapazes de pagar o resgate da alma humana. Mas nós estamos aqui porque Jesus nos resgatou. Nós estamos aqui porque Jesus pagou o alto preço. Nós estamos aqui porque nós fomos comprados com o seu precioso sangue. Mas muito bem, irmãos, nós falamos aqui dessas 4 dimensões do amor de Deus, conforme Paulo escreve aos Efésios. E nós queremos agora pensar com os irmãos sobre estas 4 coisas infinitas na Bíblia Sagrada, que nós já pontuamos aqui com os irmãos. A primeira fala das riquezas de Deus. Tudo é do Senhor, tudo é dele. Então nós vamos pensar sobre as riquezas de Deus, sobre o gozo inefável, sobre a paz que excede todo o entendimento e sobre os caminhos de Deus. Efésios 3, o versículo 8, olha o que Paulo diz: a mim, o mínimo de todos, era a consideração que Paulo fazia a seu respeito. A mim, o mínimo de todos os homens, me foi dado esta graça, de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Então, quando nós, como discípulos de Jesus, estamos anunciando o Evangelho, pregando o Evangelho, pregando a palavra de Deus, o que nós estamos fazendo? Nós estamos anunciando as riquezas de Deus. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que uma alma salva, ela vale mais do que o mundo inteiro perdido. Então, uma vez que nós pregamos a palavra, nós estamos falando das riquezas de Deus. Riqueza que salva, riqueza que liberta, riqueza que transforma, riqueza que tira o homem da sarjeta do pecado e faz ele assentar entre os príncipes do povo de Deus. Essas riquezas que o Evangelho nos oferece para anunciar. E Paulo, ele considera aqui, ele como o mínimo de todo, mas ele disse: mas a mim me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. O mundo não compreende, o ímpio não pode compreender esta grandiosidade do poder de Deus, das riquezas inefáveis de Deus. Veja bem, quantas pessoas, irmãos, que outrora tiveram uma vida toda atribulada na sociedade, uma vida sem pudor alguma na sociedade, uma vida levada pelos vícios, pela imoralidade, pelo pecado, levaram a vida de qualquer forma,
enganando e sendo enganado, sem nenhum conhecimento da palavra de Deus. De repente alguém chega levando a riqueza do Evangelho, a pessoa crê no Evangelho, a vida é mudada, abandona a velha vida, e aí agora está na casa de Deus servindo e adorando o nome do Senhor. Então, Paulo, ele foi um dos anunciadores destas riquezas incompreensíveis. Quando nós olhamos, irmãos, para o Salmo de número 24, os irmãos abram aí a palavra do Senhor, Salmo 24, nós vamos ver que de fato tudo é do Senhor. Alguém diz assim: olha, isso aqui é meu, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não, somos apenas mordomos de Deus na terra, porque tudo é de Deus, nada é nosso, daqui nós não vamos levar nada. Nascemos nus e vamos morrer, vamos ser sepultados de mãos vazias. Aquilo que nós granjearmos aqui vai ficar para alguém, porque nós não vamos levar conosco para a sepultura, mas tudo é do Senhor. Salmo 24 diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que neles habitam, porque Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Tudo é de Deus. E alguém se ensoberbece, né? Alguém tem uma vida um pouquinho melhor, que Deus deu a graça para cuidar de alguma coisa aqui na terra. Alguém se engrandece, alguns se empinam o nariz, acha que pode tudo. Não, irmãos, tudo é de Deus, tudo é do Senhor. A Bíblia está dizendo que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Louvado seja o nome do Senhor. E o que mais? O mundo e aqueles que nele habitam. Tudo é de Deus. Nós conhecemos um empresário lá em Mineiros. Ele ficou canceroso, tinha muito dinheiro, e ele começou a andar nos melhores hospitais do Brasil, buscando a cura. Mas ele não encontrou a cura no Brasil. Ele foi para o exterior, foi para os Estados Unidos, voltou com a doença e morreu com ela. Mas antes dele morrer, ele comentou com um dos seus amigos, dizendo: olha, eu daria tudo que eu tenho pela minha saúde. Entendeu? É muito bom os bens materiais. Louvado seja aquele que tem. Mas não é tudo, irmãos. O mais importante é nós desfrutarmos do amor de Deus, da bondade de Deus, da graça de Deus, da unção de Deus, das bênçãos de Deus. Quem sabe depois de um dia de trabalho laborioso, atribulado, você chegar aqui para adorar a Deus, ouvir a palavra de Deus. Quem sabe você chegou triste, abatido, mas através da palavra do Espírito Santo, Ele vai alegrando o teu coração, Ele vai te reanimando, Ele vai te enchendo de graça. E às vezes sem dinheiro no bolso, sem dinheiro na conta, sem saber como vai pagar a sua prestação, o boleto de amanhã, mas você está aqui e a palavra de Deus, ela te alcança, e o Senhor alegra o teu coração. Isto é uma riqueza incalculável. Então nós sabemos que tudo, meus irmãos, é do Senhor, a terra, sua plenitude, o mundo e todos que neles habitam. Nós somos de Deus, você é de Deus. Então exalte a Deus, independente daquilo que você está passando, vivendo, exalte o nome do Senhor, agradeça ao Senhor. Ele tem te dado vida, Ele tem te dado saúde, Ele tem colocado paz no teu coração, Ele tem livrado a sua vida, Ele tem te livrado da sepultura, porque Ele tudo é, tudo pode, tudo faz.
E as riquezas do Senhor, elas são incompreensíveis. É uma riqueza da parte de Deus para nós estarmos aqui. Você é rico. Você foi alcançado pela riqueza do Evangelho. Glória ao nome do Senhor Jesus. Vamos ler carta aos Colossenses. Paulo escrevendo aos Colossenses no capítulo 1, o versículo de número 27. Glória a Deus. Cristo, irmãos, é a maior riqueza em vós. Carta aos Colossenses, capítulo 1, verso 27, diz assim: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Riqueza maior do que esta? Cristo em nós, Cristo na vida dos obreiros, Cristo na vida das crianças, Cristo na vida dos adolescentes, Cristo na vida dos jovens, Cristo na vida dos irmãos, na vida das irmãs. Maior riqueza que o homem pode ter, irmãos. Porque se nós podemos acumular aqui muitos bens materiais, mas quando morrermos tudo vai ficar aí. Qual foi o conselho do Senhor Jesus no Evangelho de Mateus? Não ajunteis tesouro no céu, na terra. Não ajunteis tesouro na terra, porque na terra tem a traça, na terra tem o ladrão, na terra tem a ferrugem. Mas eles ajuntai o vosso tesouro no céu, porque nem a traça, nem a ferrugem consomem, e os ladrões não minam e não roubam. Então a maior riqueza do ser humano é Cristo na nossa vida. Tem a presença de Jesus aí? Glória a Deus, a presença de Jesus é maravilhosa. Olha bem, Deus nos quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. Olha, Cristo em vós, esperança da glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, as riquezas que são incompreensíveis fazem parte das coisas infinitas que estão registradas na palavra de Deus. Ainda carta, vamos ler Isaías capítulo 53. Bom, Jefferson, prepara Isaías 53, por favor. O resgate da nossa vida são riquezas incomparáveis. Quem sabe o teu pai, a tua mãe, o teu parente, a tua família tivesse muito dinheiro, mas eles seriam insuficientes para pegar o resgate da sua vida. Só no outro microfone aqui, por favor. Isaías 53, verso 6. Seguiu não? Glória a Deus. Isaías 53, verso 6. Todos nós, como ovelhas, temos nos desviado, nós temos nos afastado, cada um para seu próprio caminho, e o Senhor tem posto sobre ele a iniquidade de todos nós. Veja bem, irmãos, o resgate da nossa vida são riquezas incomparáveis. Quando nós lemos o capítulo 53 de Isaías, nós vemos aqui, o profeta inicia perguntando quem deu crédito à nossa pregação.
a quem se manifestou o braço do Senhor, foi subindo como renovo perante ele, não tinha raiz nem formosura, era comparado como uma terra seca, mas a palavra diz, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Aí Isaías vem dizendo, ele era desprezado, o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, homens de um que os homens escondiam dele o rosto, mas dizem, ele era desprezado e não fizemos dele caso algum. Mas o que aconteceu? Verso 4, verdadeiramente, ele tomou sobre si, quem ele tomou sobre si? Diz a palavra, as nossas enfermidades, tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Aí o verso 5, diz assim, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Não é uma riqueza? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e diz a palavra, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha o resgate, todos nós, verso 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Essa é a riqueza do Evangelho, e é uma riqueza eterna, glória ao nome do Senhor. Então nós vemos aqui, irmãos, nesse contexto das riquezas incompreensíveis de Deus que estão na Bíblia Sagrada, está aqui o resgate da alma do homem. Provérbios capítulo 3, o versículo de número 8, veja bem, Provérbios 3, o versículo 8 diz assim, o resgate da vida de um homem são suas riquezas. Olha, o resgate da vida de um homem são suas riquezas. Mas o que acontece? Mas o pobre não ouve as suas ameaças, mas nós estamos aqui alcançados por essa riqueza maravilhosa. Nós estamos aqui libertos e transformados pelo poder de Deus. Nós estamos aqui alcançados pela unção do Espírito Santo. Um dia nós paramos e ouvimos a pregação do Evangelho. Nós aceitamos a Cristo, aceitamos a sua palavra, e a nossa alma, ela foi resgatada da nossa vã maneira de viver. Então o resgate da vida do homem são riquezas incomparáveis. Glória ao nome do Senhor Jesus. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, o versículo de número 6. Abra sua Bíblia. 1 Timóteo 2, 6 diz assim, ele se entregou em resgate por todos, para servir de testemunho a seu próprio tempo. Quem se entregou? Cristo. Ele não precisava, não é? Ele não precisava, ele não tinha necessidade disso, mas ele se entregou. Nós passamos agora Natal, Ano Novo, época dos presentes, né? Muitas pessoas ganharam um presente, outras não. Muitas ficaram desejosas pelos presentes, mas o maior presente, irmãos, foi Deus que nos deu, não é? João 3,16, maior presente, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito.
Existe presente que as pessoas ganham, que os tais presentes levam a pessoa a pecar. Existem presentes que levam a pessoa a negligenciar a fé. Existem presentes que ele pode nos distanciar de Deus, mas este presente dado por Deus, não, ele nos leva para junto de Deus. Deus deu o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Glória ao nome do Senhor. E através disto, outras coisas acompanham. Recebemos lá a salvação, não conhecíamos nada de Deus, nada de Bíblia, nada de palavra de Deus, mas nós aceitamos a fé, começamos a ouvir a palavra, aprendemos o que é fazer a vontade de Deus, aprendemos sobre o Espírito Santo, aprendemos sobre os dons espirituais. Aí alguém recebe o batismo com o Espírito Santo, recebe os dons espirituais. De repente aquele homem que outrora na vida velha do pecado, agora é um servo de Deus. Agora ele abre a boca e profetiza, ele abre a boca e pega a palavra, ele abre a boca e o Senhor dá graça, dá poder, dá unção na vida deste homem. O que é isto? Riquezas incompreensíveis, riquezas incalculáveis. E aqui Paulo está dizendo na carta a Timóteo que ele se entregou em resgate por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Muito bem. Primeira das coisas infinitas da Bíblia, falamos aqui sobre as riquezas de Deus. Nós temos aqui muitas referências que nós poderíamos ler, mas o tempo não nos permite. Mas a segunda grande riqueza registrada aqui na palavra de Deus, fala do gozo inefável. Aquele gozo que nos faz cantar no momento das provas, aquele gozo que nos faz glorificar a Deus nos momentos de adversidade, aquele gozo que preenche a alma do homem, mesmo estando em momentos terminais da vida. Eu conheci um irmão que estava com câncer no sangue, e quando nós o visitávamos naquela angústia, naquela dor, ele dizia: espera um pouquinho para a gente conversar. E doía, ele se contorcia de dores, e aí ele falava: glória a Deus, glória a Deus. Gozo inefável, gozo que o vocabulário humano não pode expressar a grandiosidade do gozo que o Senhor Deus coloca no coração do homem. Então a segunda grande riqueza aqui na palavra de Deus é este gozo inefável. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 8, diz assim, 1 Pedro, capítulo 1, verso 8: o qual não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Às vezes estamos sendo atribulados com alguma coisa, como disse Pedro aqui, nós não vemos, mas nós sentimos a sua presença. E naquele momento de prova, de adversidade, nós sentimos a sua presença, embora não estamos vendo, mas nós sentimos alegre com este gozo que enche a alma. Não é bom servir a Deus, participar deste gozo inefável. Pedro diz aqui: não vendo, mas crendo.
e alegrando neste gozo inefável e glorioso. Quantas vezes, irmãos, nós já deparamos com situações, com pessoas que na sua casa, a sua despensa não tem nada, despensa vazia, na geladeira às vezes nem água tem, porque o serviço de água da cidade cortou a água, e você chega, vê aquela família naquela tribulação, e você começa a cantar um hino, e fala, irmão, vamos orar. E de repente, quando nós estamos orando, aquela pessoa naquela pobreza toda, aí o Espírito Santo de Deus visita, e a pessoa começa a bater palma, começa a saltar, começa a ser renovada no Espírito Santo. O que é isso, irmãos? É riqueza de Deus na vida do homem. O mundo não entende isto, é uma pobreza que não tem fim, mas a alma está cheia da presença do Espírito Santo de Deus, está alegre, está feliz, vai glorificando a Deus, vai exaltando o nome do Senhor. A gente olha assim, mas gente, nem um bom calçado tem, não tem uma boa roupa, que alegria é essa? Da onde vem esta alegria? Que gozo é esse na alma? Riquezas do Evangelho. Eu fui visitar uma época uma irmã na fazenda. Quando eu cheguei lá, ela com seu esposo, uma irmãzinha de cor, não tinha dentes, mas quando nós chegamos, já ouvimos de recepção um brado de glória a Deus, e a língua estranha já saiu junto, e a gente olhava assim, desprovido de tudo, irmãos. Mas o glória a Deus estava nos lábios, o gozo estava no coração, a alma estava alegre, estava faltando bens financeiros, materiais, as coisas da providência do lar, do alimento, mas a presença do Espírito Santo estava no coração. Isso que faz a diferença, né? E às vezes gente com tantas coisas, mas a alma triste, coração abatido, e tem que estar cantando o hino 193, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma, não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Pode estar faltando tudo, pode não ter o café da manhã, pode não ter o almoço, pode não ter o jantar, mas aquele que teve um encontro com Cristo, aquele que participa dessas riquezas infinitas da palavra, ele continua cantando, porque te abates, ó minha alma, e ele vai cantando, e de repente ele está cantando na língua dos anjos, está cantando em mistério, as lágrimas molham o rosto, e ele se alegra na presença do Senhor. Então é diferente, a vida com Deus é diferente. Veja bem, os testemunhos de Deus são o gozo do nosso coração. Olha, os testemunhos de Deus são o gozo do nosso coração, e não os prazeres mundanos. A gente olha determinados irmãos deixando a sua fé, deixando de congregar, deixando as coisas de Deus para buscarem, para participarem dos prazeres mundanos. Não, irmão, o que alegra nossa alma é a palavra, o que alegra nossa alma é a presença de Deus, o que alegra a alma do homem é a presença do Espírito Santo. Os prazeres do mundo são passageiros, os prazeres do mundo logo termina. A glória humana, a glória terrena, ela é passageira, mas a palavra diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é.
Daqui a pouquinho nós vamos deixar este mundo, ou através da morte ou do arrebatamento da igreja, e esse gozo inefável ele vai completar em nossa vida. Não, para me alegrar, agora eu preciso tomar uma dose. Para me alegrar agora, eu preciso tomar uma cervejinha sem álcool, eu preciso de um champanhe, eu preciso de uma dosezinha de uísque. Não, o crente precisa é do poder de Deus, é do poder da palavra. O crente precisa é da unção do Espírito de Deus. O mundo passa com as suas consciências, mas a palavra diz que aquele que faz a vontade do Senhor, ele permanece para sempre. Salmo 119, já vou terminar. Na próxima terça-feira nós continuamos esse assunto. Veja bem, os testemunhos de Deus tenho eu tomado por herança. Até quando? Para sempre. Salmista dizendo: os testemunhos de Deus tenho eu tomado por herança para sempre. Mas por que, salmista? E ele responde: porque são o gozo do meu coração. Então o nosso gozo, irmãos, está aqui na palavra. O nosso gozo é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos encerrar, porque o tempo não nos permite mais. Terça-feira, Senhor nos permitindo, nós retornaremos nesse assunto para concluirmos sobre